para uma história cultural de Paraty, de 1945 a 2019. Marcos Caetano Ribas. Esse Paraty, num momento até estranho, né? Foi no princípio da década de 70, a gente tinha ido acampar em Paraty-Mirim, no carnaval, né? Aí na volta a gente passou por aqui, e era uma quarta-feira de cinza, a cidade estava suja, estava aquela coisa assim, aquele clima de depois da festa, sabe como é que é? E aí não causou nenhuma impressão muito legal, não, a gente foi embora assim. Mas depois anos se passaram, né? E a gente voltou aqui, né? Foi em 1980, a gente voltou aqui, né? A gente estava chegando de uma viagem maluca que a gente fez, voltando de Nova York até o Brasil por terra, tinha passado 1 ano e meio viajando e tal. E a gente estava, depois de volta disso, morando de volta no Rio de Janeiro e não gostando de morar lá. E, assim, queria ir para um lugar menor, a gente estava com os 2 filhos pequenos, né? Um de 7, outro de 5 na época. E a gente queria um lugar, assim, mais tranquilo, um lugar para criar filhos, assim, um lugar tranquilinho e tal. E aí convidaram, foi o T. Milton, Abílio, naquele tempo, acho que o Zé Cláudio também acho que fazia parte. Eles estavam organizando um festival aqui em Paraty, um festival de teatro de rua, né? Acho que até que depois tiveram outras vezes, mas esse foi o primeiro, né? E aí eles convidaram a gente para participar desse festival. A gente veio, apesar de que a gente já estava numa linha meio fora do teatro de rua, né? Mas a gente veio assim mesmo, armou um esquema e veio. E quando a gente chegou aqui, ele falou, uau, é aqui, cara, sabe? Esse é o lugar. Tranquilinho, sabe? Meio caminho entre o Rio e São Paulo, dá pra gente continuar fazendo nossas temporadas no Rio e São Paulo e tal. E aí a gente resolveu vir pra cá, né? Aí ainda passou um tempo, assim, ainda passou um ano que a gente ficou procurando casa e tal, arrumando o esquema todo. E aí no ano seguinte, em 81, a gente mudou pra cá, né? E no princípio a gente mudou, a gente veio morar aqui, mas ainda trabalhando fora, né? Aqui era só onde a gente morava, né? E se apresentando fora e tal, não tinha teatro ainda e tal. O teatro veio um pouco depois, porque nesse período aconteceu também que a gente, justamente nesse período que a gente veio para cá para ficar quietinho aqui em Paraty, surgiu uma história que a gente foi fazer uma temporada em São Paulo, apareceu uma moça que era uma produtora americana, que perguntou se a gente não queria fazer uma turnê nos Estados Unidos e Canadá. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem de 1 ano e meio vindo, né? Eu falei, não quero não. Mas ela insistiu e a gente acabou indo. O resultado dessa turnê é que saiu uma crítica, né? No último lugar que a gente fez foi em Nova York, e saiu uma crítica no New York Times, muito boa, entendeu? E isso aí puxou um monte de coisas, né? A gente, né, foi uma situação engraçada, a gente estava fazendo um espetáculo num teatrinho longe de tudo, em Nova York, assim, às 11 horas da noite, sexta e sábado, que é um horário improvável, né? E o crítico, não sei por que cargas d'água, até hoje eu não entendi porquê, né? O pessoal do teatro perguntei, mas ele vem sempre aqui, ele nunca tinha ido lá. E nesse dia ele resolveu ir, né? Assim, a minha teoria é de que ele brigou com a mulher, não tinha nada para fazer, tinha aquele convite, entrou lá, né? Assim, não sei por que cargas d'água até hoje, né? Mas o resultado disso foi que ele fez essa crítica excelente, né? E aí, com isso, começou a bombar convite de quanto é lado. Né? O New York Times era um jornal, né? No tempo que jornal era uma coisa super importante, né? O New York Times era talvez um dos jornais mais importantes do mundo. Então tinha toda uma difusão. E isso realmente desencadeou uma série de coisas, né? E a gente aí continuou morando aqui, né? E para te cortar a história, né, assim, para contar a versão curta da história, no fim de 3 anos, a gente tinha um agente em Nova York, um agente em São Francisco e um agente em Amsterdã, que agenciava a gente para a Europa inteira. E a gente ficou morando em Paraty e rodando pelo mundo afora, né? Com isso a gente conseguiu fazer um pezinho de meia, com esse pezinho de meia a gente comprou o prédio do teatro, né, para desespero dos nossos pais, os meus e os da Raquel, né? Eles achavam que a gente morava numa casa alugada, né? Eles achavam, compra uma casa para vocês morarem, comprar um prédio para fazer um teatro, não sei o quê. Aí eu falei para olha, pai, o sonho do teatro próprio é muito maior do que o sonho da casa própria, entendeu? Depois eu tinha passado 1 ano e meio morando numa van, viajando por terra dos Estados Unidos para cá. Mas se o cara botar você para fora da casa que vocês estão morando, eu falei, uma barraca aqui no palco e pronto, estou feito. A gente percebeu, entende, que tinha aqui toda uma cultura autóctone, né, toda uma cultura aqui do lugar, né, que tinha uma tendência a se diluir, né?
com esse contato, com essa circulação de pessoas de fora e tal, né? E a gente achou que era importante que aquilo fosse preservado de alguma forma, né? E aí daí veio a ideia do modo de fazer, né? Um pouco em cima da proposta da Fundação Forte, que foi quem patrocinou esse projeto, né? De fazer alguma coisa que venha com artesanato, né? E aí então a gente foi procurar modos de confecção artesanal, né? Que tinham um risco, que a gente achava que estavam em risco, assim, que podiam vir a desaparecer, né? Como alguns que realmente desapareceram, né? Como a rabeca do seu Ezequiel, que depois que ele foi, acabou, agora depois voltou, claro, felizmente vieram 2 rapazes aqui da cidade que se interessaram e retomaram, mas eles mesmos já me falaram que eles foram muito auxiliados pelo modo de fazer, pela descrição que estava lá, né? Então a gente foi buscar esse tema, né? No fato de que a gente achava que essa informação precisava permanecer também, entendeu? A preservação do patrimônio, né? Não é uma coisa que é restrita a prédios e a não sei o quê, é também patrimônio, né? A cultura, né? Enfim, o saber, né? Da cidade, o saber autóctone, o saber daqui, da gente daqui e tal, das pessoas que são daqui, né? Que é preciso também preservar isso, né? Para que isso não se dilua, né? Assim, eu acho que a grande importância que tem, né, na coisa da civilização, né, da civilização da humanidade, do progresso e do processo dela, né, é o fato de que ela preserva a sua memória, né? A memória não se dilui, ela passa. Então, senão, imagina, cada geração ia ter que inventar o fogo outra vez, né? Então, assim, esse registro, né, do saber que vai passando de geração para geração é uma coisa muito importante no processo civilizatório. Então, a gente resolveu fazer isso, a gente resolveu que esse seria o tema. Fomos atrás de alguns, a gente não podia registrar todos os processos de confecção que tinha na cidade, porque a verba que a gente tinha, inclusive, não permitia, né? E aí a gente escolheu, selecionou uns tantos e fizemos o livrinho. E o projeto já previa, né, que no final que ia ser feita uma exposição e uma publicação, né, desse registro, né. O turismo cultural é a coisa da cidade, né, assim, é uma vocação, né, que a cidade tem para essa área, né, e que devia investir nisso, né, assim, que não é só, sabe, legal, tem também praia, cachoeira, tem também isso, né. Tem todas essas coisas, mas essas coisas são mais comuns, elas têm por aí tudo, entendeu? Mas Paraty tem toda uma riqueza de cultural, sabe, que é preciso, que é o que faz um diferencial para ela também enorme, né? Assim, e não é só, quando a gente fala em cultura, né, tem gente que foca imediatamente na cultura autóctone, na cultura da cidade, assim, de folclore, de não sei o quê, né? E não é só isso, entendeu? Isso não que isso não seja importante, isso é super importante. Mas Paraty tem uma riqueza tal, entendeu? Que ela consegue mesclar todo esse potencial desse turismo, né, que ela tem, né, dessa cultura que ela tem, né, que é da ciranda, dos artesanatos, das coisas todas que são da cidade, das festas religiosas, ela consegue fazer conviver com isso também toda uma cultura de arte contemporânea, entendeu? Que é super importante, que não pode ser relegada, sabe? Tem todo aqui, né, os eventos, né, a Flip ou a Paraty em Foco, são eventos que são voltados para uma cultura, né, contemporânea, né? E que são tão importantes também. Eles frutificaram bastante aqui na cidade, e não foi à toa, né? Eles frutificaram justamente porque a cidade tinha isso para oferecer, né? A cidade tinha essa vocação para oferecer.